Olá, acupuntura simples ou simplificada, Maria Luísa Carvalho, esclarecendo dúvidas sobre acupuntura. Para as pessoas que não entendem o que é isto, a acupuntura não é só usar agulha, e mesmo que nós usemos as agulhas, que é a fonte primordial da acupuntura, porque nasceu na China há mais de 5.000 anos atrás, hoje nós contamos com outros tipos de recursos, como sementes de mostarda para colocar na orelha, que é a acupuntura auricular, imãs que nós colocamos às vezes no corpo ou na orelha, cristais, bolinhas de cristais, laser, depende de cada acupunturista. Nós somos treinados para isso. Então, para vocês saberem e serem esclarecidos para os que têm medo de agulha. E mesmo porque a agulha de acupuntura não é uma agulha de injeção. Ela é uma agulha flexível, molinha, e que quando a gente está no consultório, é mais fácil do paciente entender, porque pode manusear, pegar a agulha antes de nós inserirmos no seu corpo. Bom, nós estudamos a acupuntura de vários modos. Um deles é através da anamnese. A anamnese seria o diagnóstico que nós vamos chegar para dizer, vamos tratar tal assunto. E quais assuntos? Às vezes, dor ou desvio de coluna, dor em joelho, dor lombar, hemorroidas, menstruação irregular, TPM, cistos no ovário, endometriose, cólicas menstruais, intestino preso, intestino solto, ansiedade, cistos, azia, regurgitação, que é a pessoa no estômago de vez, quando come dá aquela acidez grande, inflamações, enfim, tem uma gama de doenças em geral que a acupuntura ela entra de 3 formas. A primeira ela entra como preventiva, a segunda ela entra como coadjuvante, quer dizer, a pessoa está fazendo um tratamento e com médico alopata, esse termo alopata eu já vou esclarecer também, e aí auxilia no tratamento. Em situações pós e pré-operatória, que a pessoa necessita, que vai ajudar muito na imunidade e ao restabelecimento do corpo. Mas ela não funciona sozinha. Ela funciona junto com a fitoterapia, com a homeopatia e com a alopatia. Esse termo alopático, ele vem contrário a um cientista e médico falecido no século XVIII, chamado Samuel Hahnemann. Ele é o pai da homeopatia. Então, ele usou esse termo contrário à homeopatia, seria a alopatia. Mas essa história do Samuel Hahnemann é uma história que abrange um vídeo para poder esclarecer. Muito interessante a história da vida dele. E se vocês tiverem interesse em fazer a acupuntura, o que todos nós deveríamos fazer, ela muito, muito, muito excelente e eficaz quando nós necessitamos de certas correções e às vezes até é difícil o recurso de deslocamento, às vezes, de um lugar para outro, dependendo a situação de vocês. É um custo caro para quem vai investir num consultório, tá?
para o terapeuta e, evidentemente, isto reflete no bolso do paciente. Mas existe, às vezes, certas atitudes de alguns acupunturistas, inclusive o meu, tá? Que eu faço e aí as pessoas que foram tratadas explicam como se sentiram e os demais, se quiser, o benefício está aí à disposição. Lembrando que a cultura que nós estamos alopática, quer dizer, contrário à homeopatia, fitoterapia e outros tratamentos, ela é evasiva demais e traz efeito colateral. Então, se todo mundo comprasse remédios tarjeta vermelha ou preta e olhasse os efeitos colaterais, não tomaria. A drogaria está aí já pelo próprio nome, droga, né? Então, um remédio, ele não é um agente de cura, ele é um coadjuvante, às vezes, necessário, não em 100%, não em 90% dos casos. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor de cabeça, um mal-estar, faz acupuntura, melhora bem. E não precisa tomar uma medicação tão invasiva. Eu não estou aqui dizendo que as medicações não são necessárias, que médico não é necessário, em absoluto. Nós necessitamos sim dos médicos, mas nem sempre nós podemos contar com essa visão que chega na frente de um consultório, de um médico, e diz, olha, eu tenho isso, tá, eu vou te prescrever isto. Vai resolver tudo com remédio? Se resolvesse, então não haveria mais farmácias, porque estariam todos curados. Bom, eu estou fazendo um pequeno esclarecimento no sentido assim, para vocês que querem tratamento menos evasivo para o seu corpo, e o nosso corpo é o templo de Deus, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come, que a gente coloca para dentro dos nossos órgãos, né? E que tipo de ação que nós vamos ter para nos tratarmos, para nos prevenirmos de doenças. E na acupuntura a gente tem recursos como observação do pulso, das queixas, da língua, dos aspectos que vão somar aos nossos diagnósticos. E temos 365 pontos, 66 distais, que eu posso esclarecer aonde eles estarão pessoalmente, para os pacientes, tá? E os efeitos dele. Eu tenho esse canal no YouTube, Acupuntura Simples ou Simplificada, Maria Luísa Carvalho, onde alguns vídeos eu falo para pacientes, outros eu falo para pessoas leigas compreenderem um aspecto geral sobre a acupuntura. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas a acupuntura ela ajuda para tirar a espinha do rosto, né? A acupuntura vai resolver uma cirurgia de mioma ou uma cirurgia de transplante? Não, absoluta, tem que ir num médico, num hospital para fazer isso. Ela vai ajudar na recuperação, mas vocês terão, em alguns quadros, a necessidade de fazer exames de sangue, exames de fezes, exames de tomografias, tomar complexos vitamínicos, depende de cada pessoa, tá? Eu estou aqui com 30 anos de experiência para informar vocês os efeitos que eu tenho tido nesses 30 anos em tratamentos. Então, ele tem efeito colateral? Não. A acupuntura, ela ajuda na maior parte dos casos? Sim. 100%. Tá? Só não tem jeito quando a pessoa vai partir dessa para outra, a pessoa insiste
em manter os seus hábitos incorretos, alimentares e sua postura. Então, por exemplo, uma pessoa que quer parar de fumar e beber, ela tem que ter muita determinação, não é a acupuntura que vai resolver. Ela, em primeiro lugar, tem que determinar. A acupuntura ela vai entrar para ajudar, estimular sensações de ansiedade, mas é ela que vai ter que falar, chega. E em alguns casos, não, alguns casos são mais drásticos. Então a gente tem que prevenir para não chegar nessa situação drástica. Então, às vezes, assim, por exemplo, tem pacientes que falam assim, eu tenho dor no braço, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor lombar. Tá, e tem um desvio enorme na coluna, de lordose, escoliose, cifose. O que é isso? Eu esclareço em vídeos ou esclareço pessoalmente. São posições de vértebras na coluna que vai, às vezes de um lado, às vezes de outro, às vezes mais para frente e às vezes mais para trás. E essas posições causam um desconforto muito grande para o paciente e às vezes o impede de trabalhar de forma mais eficaz. Bom, esse é uma primeira pincelada de acupuntura para vocês. Se vocês gostaram, dê o seu ok. E quando eu estou propondo palestras e consigo dar essas palestras pessoalmente para vocês, participem, que elas são bastante esclarecedoras. E é bom estar atento que a prevenção está acima de tudo, em todos os casos, e que a saúde é em primeiro lugar. Mas antes de qualquer tratamento, eu preciso fazer uma pergunta. Você está disposto a fazer renúncias alimentares para poder ter sucesso no seu tratamento? E acreditar em Deus, em primeiro lugar, que é possível você ter a cura? Se for, nos procure.